Olá, amados, graça e paz. Você está no canal Esquadriando e juntos estamos mais uma vez para a reflexão poderosa na Palavra de Deus. Queridos, esse é o 6º vídeo da série que refuta as desculpas a respeito da guarda do sábado. E hoje nós iremos falar sobre uma desculpa que eu já ouvi pelo menos umas 3 vezes sendo proferida e gostaria de compartilhar com você. Talvez até você não tenha conhecimento dessa, mas nós iremos apresentar provas bíblicas de que ela não passa de realmente uma desculpa. É a argumentação de que se a pessoa aceita guardar o sábado, ela também é obrigada a guardar todas as leis do antigo Israel. Inclusive até tem um texto bíblico que diz, Tiago 2,10 diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E aí algumas pessoas se apropriam desse texto e dizem, olha aí, então se guardar toda a lei, mas tropeçar em um ponto, se torna culpado de todos. Então, se você guarda o sábado, tem que cumprir todas as leis que eram cumpridas pelos israelitas no antigo Israel. Mas essa teoria, ela é furada, porque em primeiro lugar a Bíblia não diz que todos os povos da terra têm a obrigação de cumprir todas as leis que o antigo Israel cumpria. Afinal de contas, nós temos que reconhecer que existem leis universais e leis locais. Cada nação, por exemplo, tem a sua lei específica. Cada nação tem um código específico, que rege a sua nação. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que praticamente cada estado tem a sua lei específica. Tem leis que diferenciam de um estado para outro. Então, existem as leis nacionais e as leis universais. As leis universais nós podemos perceber facilmente na Bíblia. E também as nacionais. Por exemplo, a Bíblia diz que no antigo Israel existia uma lei que a mulher, quando estivesse em seu período menstrual, deveria se retirar do acampamento e só voltar para o acampamento quando passasse esse período. E essa lei foi colocada como uma forma de prevenção, porque como os povos israelitas eram povos nômades, e eles viviam peregrinando pelo deserto, montando e desmontando o acampamento e seguindo viagem, eles não tinham a provisão de água para que eles pudessem facilmente fazer a sua higienização. Então, como tinha essa dificuldade, esse problema, era conveniente que as mulheres se retirassem do acampamento para que não houvesse nenhum problema de contaminação ou coisa parecida. Então, era uma lei importante? Era, mas era uma lei para uma época e para uma nação em específico, justamente pela realidade que eles vivenciavam ali. Seria coerente colocar essa lei nos dias de hoje, em nações, em países que nós temos facilidade para a higienização? Então, não seria conveniente. Mas foi muito conveniente e próprio para aquela época em específico. Então, essa é uma prova de que existem leis que se restringem a uma época, a uma nação em específico, e existem as leis que são universais. Por exemplo, não matarás não é uma coisa que só é importante para uma nação, para um país. O não matar serve para todas as nações, porque matar é coisa ruim aqui e em qualquer lugar do mundo. Portanto, queridos, existe essa argumentação e ela muitas vezes é para encurralar aqueles que se propõem a guardar o sábado, para colocar a pessoa como se num beco sem saída. Realmente, se eu estou guardando essa lei, eu tenho que guardar todas as outras observadas pelos israelitas. E não, nós entendemos que, lendo a Bíblia, nós vamos perceber que existem leis de cunho moral, leis civis, leis cerimoniais, leis alimentícias e tantas outras. Então, o estudante da palavra de Deus, ele precisa perceber, com o seu estudo aguçado, perceber quais são as leis que ainda vigoram
quais são as leis que ainda é apropriadas a serem observadas e quais são as leis que ficaram destinadas a um tempo, a uma época, a um local específico. Dito isto, queridos, João capítulo 7, verso 22 e 23 diz assim: pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais o homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado a todo um homem? Essa é uma argumentação, queridos, apresentada por Jesus Cristo. Ele estava sendo arguido ali pelos fariseus pelo fato de que havia curado um homem no sábado. E essa era uma implicância que os fariseus tinham com Jesus, dele curar no sábado. Eles consideravam errado, consideravam um trabalho no sábado. Mas aí Jesus argumentando, né, foi uma das argumentações que Jesus apresentou. Ele diz assim: se num sábado vocês circuncidam um homem para que a lei de Moisés seja cumprida, por que eu não posso curar uma pessoa? Para aqueles que não conhecem o que é circuncisão, a circuncisão é nada mais nada menos do que cortar a pele que cobre a glande do pênis do homem no seu 8º dia de nascimento. Todos os descendentes de Abraão deveriam fazer isso, os pais deveriam conduzi-lo, a criança, para fazer isso, para que ficasse ali uma marca de que ele era um descendente de Abraão. E isso não só era apenas um simbolismo, como também ajudava na higienização do homem. Então, veja que essa era uma observância para os israelitas e até hoje se cumpre essa observância. Mas a pergunta é, ela é uma lei universal? E a resposta é não. Se a pessoa fizer circuncisão, não é pecado, até porque ajuda na higienização. Inclusive, as mulheres judias, há relatos de que as mulheres judias são as que menos têm câncer de útero, justamente porque seus esposos, os maridos, são circuncidados. Mas essa lei deve ser seguida ao pé da letra até hoje? Claro que não, porque essa lei não é uma lei moral, como a Bíblia apresenta. E isso se pode ver pelo texto que eu acabei de ler. Jesus ele faz distinção entre uma lei e outra. Existia a lei da circuncisão, que Jesus aqui chama de lei de Moisés, e existe a lei moral, composta por 10 mandamentos, dada pelo próprio Deus. O próprio Deus apresentou essa lei. Vale salientar, queridos, que essa lei, antes de ser cravada em pedras com o próprio dedo de Deus, ela foi proferida por Deus. Deus proferiu essa lei verbalmente. E aí, quando Deus começou a falar, e a sua voz como voz de trovão, o povo correu para Moisés e disse: Moisés, por favor, não permita que Deus fale. Vá até o monte e ele fale contigo e você fale conosco, porque senão morreremos. Ou seja, eles tiveram medo da voz de Deus, sua voz de trovão. Mas Deus ia ditar essa lei. Mas aí, pelo clamor do povo, Moisés intercede pelo povo e Deus agora, ao invés de ditar a lei verbalmente, ele apresenta essa lei em tábuas de pedras. Dá a Moisés e Moisés dá ao povo. Essa lei que eu estou falando, ali está cravado também o 4º mandamento, que requer a observância do sábado. Na lei dos 10 mandamentos não está a circuncisão. Na lei dos 10 mandamentos não está nenhuma cerimônia do ritual do santuário, nenhum cerimonialismo. Então, queridos, existe sim distinção, diferenciação entre uma lei e outra. Claro que todas elas têm a sua importância. A lei alimentícia, ela tem uma importância enorme até no dia de hoje. Agora, o estudante da palavra precisa
ao se aprofundar nas Escrituras e entender o que são leis universais e o que são leis que foram distintas para uma época, para um povo, para uma situação. Isso é necessário entender. Mas perceberam aqui que Jesus ele faz distinção clara nesse texto de uma lei que era, vamos dizer assim, cerimonial, a circuncisão, e de uma lei que é um mandamento, que é o sábado. Então os fariseus eles circuncidavam no dia de sábado. Ou seja, se fosse errado curar em dia de sábado, também seria errado circuncidar um homem em dia de sábado. E essa foi a argumentação de Jesus. Então, queridos, essa desculpa de que quem aceita guardar o sábado tem que guardar todas as leis do antigo Israel, ela é furada. Ela é furada. Claro que todas as leis que ainda são vigorantes, e pelo texto nós vamos entender isso, claro que elas devem ser seguidas. Não é um mandamento, não é dois, são os 10. A lei dietética deve ser cumprida também. Leis civis, muitas delas devem ser cumpridas. Mas aquelas leis que se restringem àquela nação, àquela situação, essas não têm necessidade. A menos que se aplique na sua atualidade, no contexto em que você vive. Então, queridos, a palavra de Deus, ela não é descartável para que nós possamos jogar fora princípios dela. A menos, como eu estou dizendo, que aconteça isso. Que nós percebamos que aquilo foi um princípio, uma diretriz apresentada para aquela situação, aquele contexto. Mas aquilo que nós percebemos que é eterno, porque a lei de Deus ela é eterna, nós temos que nos esforçar para cumprir, fazer sempre a nossa parte. Esses estudos aqui eles não são para recriminar ninguém, nenhuma religião, mas simplesmente para trazer à tona um assunto que muitas vezes é esquecido, pouco estudado e, consequentemente, mal interpretado. Portanto, que nós possamos crescer e avançar no conhecimento da palavra de Deus e que esse conhecimento nos ajude a sermos melhores a cada dia. Que Deus abençoe, que dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e também se inscreva caso ainda não seja inscrito, para que essa mensagem possa se espalhar ao máximo de pessoas possível. Deus abençoe, graça e